ruptura, realmente, você falou, usou o exemplo de Paulo em Damasco, houve uma ruptura da água para o vinho, da água para o óleo. Ele virou ao contrário, literalmente, o sinal trocou. Sim. Ele era o maior crítico, um dos maiores críticos de Lula, e ele passa a ser um dos maiores defensores. E aí eu lembro da história, que você também já veiculou, como o Segré falou, de que o Vorkar oferecia muito dinheiro para influenciadores. E a gente não pode deixar de dizer que o Reinaldo Azevedo é um grande influenciador para muitas pessoas. Não levantaram todo, né? Não desenrolaram todo esse novelo. Olha, ainda dentro desse caso, né, desse desenrolar do Master, o advogado Valfrido Vardi deixou, nesta quarta-feira, a equipe de defesa de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A informação foi confirmada pelo advogado a Andréa Sadi, do portal G1 de Notícias. A saída ocorre em meio a avaliações de bastidor de que, diante do agravamento da situação de Vorcaro, ele possa aderir a uma colaboração premiada. O advogado Valfrido Vardi é contra a delação premiada. O caso do Banco Master virou centro de um escândalo financeiro nacional. E uma delação premiada de Vorcaro preocupa Brasília. Até porque, ao que tudo indica, ele, pelo menos de 2 ministros, o STF, era o centro lavador ou era o centro fornecedor de dinheiro, muito dinheiro. O caso Master chegou ao STF no final do ano passado, por decisão do ministro Dias Toffoli. Relator do tema, Toffoli integra a 2ª turma do STF, da qual também faz parte o decano do tribunal, o ministro Gilmar Mendes. E, aliás, curioso, é presença constante no podcast Reconversa, apresentado por Valfrido Vardi, ao lado de Reinaldo Azevedo. Gilmar fez sua última participação no programa de entrevistas de personalidades da extrema esquerda, comandado pelo agora ex-defensor de Vorcaro, em fevereiro, quando falou sobre combate ao crime organizado, inelegibilidade, garantia de eleições limpas e o papel das Supremas Cortes. Neste tema, expôs que as decisões do Supremo, incluindo o STF, dos Supremos no mundo, incluindo o STF, são frequentemente interpretadas como políticas, apesar de serem, disse ele, baseadas em critérios técnicos e consultas a especialistas. Pode ser apenas mera coincidência, mas o advogado de Vorcaro deixa a defesa de Vorcaro logo após o seu co-host, Reinaldo Azevedo, cuja conversão pessoal chega a ser tão ou mais radical que a do apóstolo Paulo na estrada de Damasco, comunicar o encerramento da sua coluna no portal UOL. Valfrido Vardi, além de advogado, faz parte do círculo de convivência íntima, intimíssima, diria eu, de Daniel Vorcaro, e não raramente era visto junto a ele em eventos exclusivos, badalados e até mesmo íntimos. Será que sai delação, Caivano? Olha, Pavinato, vamos analisar analisamos ponto de vista do Vorcaro. Vamos analisar. Ele virou um ativo. Que delícia. Né? Ele virou um ativo. Analisar o ativo. Não, é o ativo que analisa o... Ele virou literalmente um ativo trancado dentro de um armário. Se esse armário se abrir e ele contar tudo o que ele sabe, a imprensa está dizendo isso, não sou nem eu, só estou analisando o que a gente vê aí escrito nas manchetes. Ele derruba a República. Inclusive, pessoas influentes já andaram dizendo que ele derruba muito mais do que a República, não vai sobrar instituição de pé.
Então, vamos analisar assim, se nós estivéssemos no lugar dele... Mas tem alguma instituição de pé no Brasil? O problema... Há que se fazer esta pergunta. É realmente muito importante. Elas tentam mostrar que estão de pé. Agora, em que pé elas estão é uma outra questão que também precisa ser analisada. Mas não é agora. Vamos falar do Vorcaro. Talvez para se proteger, olha só o que eu estou dizendo, para se proteger, diminuir talvez pena no futuro, ou até mesmo garantir a sua incolumidade física. Talvez seja melhor se ele tiver para contar o que eu estou pensando, Caivano, seria o caso até de eles oferecerem a presidência da República para ele, o STF. O que ele sabe realmente deve ser... Mas, ô Vorcaro, você não quer assumir a presidência, não? Porque imagine, né, Pavinato, você acabou de falar do Reinaldo Azevedo, né? Finado, né? Finado Azevedo. Houve uma ruptura, realmente, você falou, usou o exemplo de Paulo em Damasco, houve uma ruptura da água para o vinho, da água para o óleo. Ele virou ao contrário, literalmente. O sinal trocou. Sim. Ele era o maior crítico, um dos maiores críticos de Lula, e ele passa a ser um dos maiores defensores. E aí eu lembro da história, que você também já veiculou, como o Segré falou, de que o Vorcaro oferecia muito dinheiro para influenciadores. E a gente não pode deixar de dizer que o Reinaldo Azevedo é um grande influenciador para muitas pessoas. E aí, será que não tem essa relação, já que o Valfrido seria o seu sócio? O Reinaldo Azevedo, vamos deixar, foi o primeiro grande influenciador digital da direita. É verdade, é verdade. Quem inventou esse modelo de programa que a gente faz no Brasil foi ele. Quem comentários e tal, quem inventou os pingos nos is foi ele. Sim. Então ele é o vô finado Reinaldo, que Deus o tenha ou o diabo carregue, não sei. Mas ele é o primeiro grande influência. E bem lembrado, muito arguta essa observação. Muito obrigado, Pavinato. Mas é verdade. Aí ele tem como sócio o Valfrido Vardi, que agora deixa a defesa por nitidamente, porque funciona assim. Como advogado, tem uma banca de advogados, estamos ali, estamos discutindo, eu não concordo. Então é melhor você deixar a defesa dessa pessoa. E é o que a gente vai fazer, né? Até com bom senso. E ele deixa porque ele vai se ver contrariado, não concorda com a delação e acha acredite, talvez muito arriscado. Então, tudo indica, e até acho que foi o Lauro Jardim, né, que lá atrás aventou essa possibilidade dele fazer essa delação. Então, a coisa começa a se aproximar dessa premonição que teve aí o Lauro Jardim. Agora, sem querer cuspir o churrasco de vocês, imaginemos por um momento que Vorcaro disse, vou falar tudo que eu sei. Aí aparece a pergunta, a quem ele vai delatar? Porque se tem tanta gente enfiada no meio dessa muvuca, aí, por exemplo, o Toffoli dizer, vem cá, Vorcaro, me conta tudo que você sabe. Aí o Vorcaro fala, não posso, você está dentro, eu tenho muita informação de você. Aí fala, então vai lá, vamos falar com o ministro Alexandre de Moraes. Aí fala, não, peraí, temos um contrato de 129 milhões, também não dá. Então vai a delatar para quem? Como funcionaria isso? Porque pode delatar um monte de coisas, mas tem que ter alguém que não esteja involucrado nessa maracutaia para que pegue essa delação, e sabemos que tem senadores, deputados, provavelmente governadores, mercado financeiro, ou seja, a lista não é a quem vai delatar, é quem não estaria sendo delatado, que seria exceção. E como figura aí? Bom, o Brasil não tem resposta para nada. Fica o quê? Primeiro, o Toffoli já não podia ser. Então? Da mesma maneira que o Alexandre não podia ser. Então, continua aí a lista. Exatamente. A quem? A quem? A quem? A imprensa. Seria muito bom, mas aí não tem acesso, né? Bom. Aí o Alexandre manda fechar porque ele fala que é fake news. Ele decide, né? Sim. Como podem falar da reportagem do Metrópolis, muito bem feita. Não, mas essas imagens não servem de prova, porque, né? Então, a gente vai ter isso, você colocou muito bem, Segré. Mas a delação, ela deve ser feita à Polícia Federal. E a gente tem que continuar acreditando que existam pelo menos duas vertentes ali dentro da Polícia Federal, porque continuam fazendo esse trabalho,
ao mesmo tempo que tem uma parte que serve ao A Alexandre de Polícia Moraes. Federal tem, né? isso tem. Nós Tem que temos lembrar disso. a Polícia Federal do gabinete Stasi. e nós temos a Polícia Federal De verdade, né? do policiamento, É. que é, de fato, composta por policiais. Sim. Nós temos a Polícia Federal Política e a Polícia Policial, de isso. fato. É isso que eu estou dizendo. Perfeito. Essa polícia política, que é comandada pelo Andrei Andrógeno, Andrigue, Andrago, Andrador, Andrade, André, até encontrar, né? Que é esse Essa Andrei não vai aí. fazer trabalho algum, né? Esse Andrei, é óbvio que a diferença dele de Eichmann em Jerusalém é pouca. Talvez a cronológica. Isso me lembra a história do Protógenes Queiroz, que investigou a questão de urna e teve que ir embora do Brasil. Ele era da Polícia Federal. Sim. E também lembro. investigou um banqueiro, né, o Daniel Dantas. Exato, exato. Vale lembrar, o Protógenes. O potencial em si é devastador, Eu vi o Protógenes esses tempos atrás. viu? Onde? Na Suíça. Louco. Ele está morando lá. Mas O precisa- Protógenes, ele perdeu os dedos do pé porque Por causa do gelo? plantaram bomba no carro dele. É sério? É sério. Mas isso não foi, não me lembro de ter lido em... Eu não vou entrar mais porque tá. também o Protógenes também, gosto muito dele como amigo, mas eu não, tudo que ele fala eu não escrevo, mas algumas coisas eu tenho vontade de escrever e falar, mas eu gosto dos dedos do meu pé. Eu gosto dos dedos do meu pé. Por segurança é melhor parar, mas eu fiz essa analogia por causa da Polícia Federal boa, né? Que vai tentar Exato. investigar isso. Exato. É o caso. O Protógenes ele saiu, né, do Brasil para não morrer. Para não morrer. Claro, Essa é a grande questão Mexeu com coisa pesada. do Protógenes, e o arqui-inimigo dele era um banqueiro. Um banqueiro que vivia de mãos dadas com um ministro do STF. E eu paro por aqui. E agora o que a gente está vendo é o caso de um banqueiro de mãos dadas com outro ministro do STF. No caso, dois. Outros. É isso. O Daniel Dantas estava de mão dada com um. O Vorcaro está com pelo menos dois. E foi boa observação. E o pelo Daniel menos. Dantas, aconteceu o que com ele? O que aconteceu com ele? Cadê? Pegou um tempo de cadeia e depois ficou livre. Saiu muito bem na foto, inclusive, né? E sempre esse pessoal tem dinheiro guardado em algum lugar. Mas o que eu quis dizer nessa tua colocação, de novo, excelente, né? Vai ter o policial bom, efetivamente, e que vai procurar um mecanismo para poder apresentar isso. E talvez o mecanismo para a República Brasileira seja o vazamento. Mas Como a imprensa pode ser muito É a imprensa interessante, que vai acabar porque fazendo esse chega papel. uma hora que a pressão é tão grande, e tomara aí que senadores, deputados parem de fazer videozinho, likezinho, comecem a trabalhar para dilucidar essa porcaria isso. toda. Eu acho. Eles que têm. O cara que fizer isso, o parlamentar, ou parlamentar que fizer isso, está eleito para... Sim. Não, porque assim, se a imprensa denuncia e o parlamento, ao invés de lamentar, parla, né, faz, legisla, empicha, desempenha sua função de freio e contrapeso, aí nós temos uma república harmônica. Temos uma chance. É isso. Nós temos uma república harmônica. Agora, um povo querendo que o comunicador seja o freio e contrapeso e ache bonito o parlamentar que só comunica, Aí não dá. aí a coisa não sai, a gente fica igual meu cachorro quando está muito louco, correndo atrás Atrás do do rabo. próprio rabo, isso. Né? Mas lembremos, Pavi, que quando foi o Vazatoga, que foi através da UOL, Sim. Uau. todo mundo pensou, não, agora vai, Não e foi a UOL, foi a Folha. a Folha. Foi o Glenn Greenwald. Sim. Foi o Glenn Greenwald. E aí Foi sumiu, o Glenn. acabou, não tem mais nada. O Glenn falou que ele nunca sentiu tanto medo da vida dele e medo pela vida dos 2 filhos que ele tem. Então. Olha o potencial Aliás, do Vorcaro, né? O Glenn Greenwald é a pessoa que fez o Wikileaks. Sim. Uhum. Isso. Sim. E ele veio sentir medo No Brasil. no Brasil.
Bem lembrado. Veja a situação jagunçária, a situação jagunçária que nós estamos passando. O novo cangaço, né? Você novo escreveu sobre cangaço. o novo cangaço agora na imprensa. Exatamente. Meus queridos amigos, são 21 horas, horário de Brasília, repita. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.